A gente está trazendo verba, em brevemente serão anunciados de reforma nos PRPT6, verbas que serão feitas de projetos de emendas para a Polícia Técnica Científica, coisa que a polícia como um todo não levou, a educação não levou, a saúde não levou, e a gente está levando aos trancos e barrancos. Por quê? Um outro grande detalhe, uma grande marca que vai ser da nossa administração são critérios objetivos. Eu fico brincando que eu estou fazendo um laboratório na perícia do que eu queria que fosse a minha Polícia Civil, como um todo. Estamos instituindo KPIs, indicadores de desempenho, porque muitas das vezes a gente vê até injustamente alguns peritos, né, sendo punidos, respondendo a uma sindicância porque está com laudo atrasado. E aí nós estamos fazendo uma análise, porque cada laudo tem a sua complexidade, e nós vamos em breve dizer o que cada perito tem que fazer, em que cada setor tem que fazer, o que é razoável esse perito fazer. Nós já montamos o critério de cada posto, todos os postos vão ser categorizados, porque a gente não pode juntar o joio com o trigo. A gente tem realidades, como o doutor João falou perfeitamente, não é só o posto não, doutor João. Infelizmente, a Baixada Fluminense, o interior, foi muito esquecido, todos os órgãos da polícia. E aí o que eu estava falando com a doutora Denise, basta uma reflexão, vou pular um assunto para já adentrar nesse tema. Se o senhor lembra, o perito da Polícia Civil, ele já foi equiparado ao delegado da Polícia Civil. Ele era o head, ele era o cabeça da gestão da Polícia Civil. Isso se perdeu ao longo do tempo. Isso se perdeu ao longo do tempo não foi porque a perícia perdeu a autonomia, foi porque a Polícia Civil perdeu a autonomia. A Polícia Civil deixou de ter o status de secretaria, em algum momento elencaram que tinha que outra secretaria gerenciar a Polícia Civil. A Polícia Civil perdeu muito como um todo, os peritos perderam como um todo, a gestão perdeu como um todo. Quando a Polícia Civil no Estado do Rio de Janeiro, que é a minha grande briga, a Polícia Civil tem que ser autônoma no Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro não é autônoma. Ela tem que diariamente pedir o PIRES a ela, a outra secretaria, a outros órgãos, para que a gente possa desempenhar o nosso mistério. Infelizmente. Isso foi uma grande perda. E uma coisa que a gente tem que debater demais com relação a esse tema, que também veio outro pacote pronto para a gente recentemente, que é o do ciclo completo de investigação. Gente, como eu falei para os senhores, eu estou há 8 anos viajando o Rio de Janeiro, viajando o Brasil, viajando o exterior. Primeiro detalhe que eu quero falar para os senhores. Nenhuma instituição policial no mundo tem um sistema gerenciado e desenvolvido pela polícia, onde o prosecutor, o Ministério Público, trabalha numa base gerenciada e desenvolvida pela gente. Nós somos um case no mundo, provavelmente muitos senhores não sabem. Alguns dos patrocinadores aí, provavelmente, Celebrite, outras empresas, devem ter, quando apresentam suas soluções, um banco de dados Oracle. Nós somos o maior case de segurança pública no mundo de um banco de dados Oracle e de uma sala-cofre a seco, duplicada com versões assíncronas, 4.500 computadores ligados em rede, em que a gente abastece o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é nosso cliente, o Ministério Público é nosso cliente, a PM é nosso cliente. A PM hoje, eu vou dar um exemplo, o gerenciamento ele não bota onde ela quer, não. Só vai botar onde ela quer se ela quiser. Porque a Polícia Civil desenvolveu e disponibiliza para ela um sistema georreferenciado com XY, com a localização aonde está a criminalidade, quem está roubando, as características físicas, modus operandi, daí por diante, do criminoso. A Defensoria é nosso cliente. Eu falei Ministério Público, Receita Estadual, ISP, Secretaria de Segurança, temos várias parcerias com a Polícia Federal e daí por diante. Esse é um ponto fortíssimo para a gente. E a gente tem que explorar muito bem, e é por isso que estamos, a toque de caixa, aumentando a capacitação e o treinamento do sistema do SPT Web, porque se tudo correr bem esse ano, a gente vai ser o primeiro também sistema, tá, eletrônico no Brasil, em que a gente vai migrar direto para o Tribunal de Justiça. A gente vai ter um inquérito criminal eletrônico. E com relação senão vou me alongar demais na minha fala, o objetivo nosso, e aí é o que vocês nesse congresso, e o desafio a esse time que está comigo, os senhores têm que colher muito dos colegas, dos parceiros, porque pode ser que a solução nacional ela funcione para a gente. Pode ser. A solução nossa é caseira. Não existe, como eu estava falando, o exemplo do ciclo completo de investigação. Não o cidadão do Rio de Janeiro
Se implantarmos um projeto nacional, uma mulher vítima de um estupro entrar num batalhão para ser dentro de um batalhão para fazer um registro de ocorrência, não partir para uma perícia da polícia militar, isso não existe, gente, no Rio de Janeiro. Mas isso é realidade em outros estados. Porque em outros estados eles têm uma perícia fraca e uma polícia civil fraca. Ou seja, nem sempre não caiam no conto da sereia. Uma solução nacional pode ser muito boa para o estado X, Y e Z. A gente tem que dizer qual a nossa solução, mesmo que seja a mesma. E são os senhores que têm que chegar para mim e falar: ó, a melhor solução é a autonomia. Não é porque é uma solução nacional, não, é porque é o que melhor nos atende. Os senhores estão desafiados, tanto com relação ao critério autonomia, quanto a outros assuntos, a trazerem para a gente mais e mais critérios objetivos, como fizemos no concurso da Carol. Carol, por um acaso, uma das peritas dessa última turma que estava aqui, me cumprimentou. Quando eu falei que eu vou implementar critérios objetivos, eu tenho que cumprir o que eu prometo. E a turma da Carol, o diretor do CCE, o doutor Sérgio William, muito obrigado pela presença. Tá? Eu pedi a ele que colocasse as vagas que nós tínhamos e cada aluno escolheu a sua vaga de acordo com o critério de classificação. É o melhor critério? Com certeza não é o melhor critério. Tá? Porque nós temos pessoas aí que entraram já com doutorado de toxicologia, com doutorado, com pós-doutorado em determinadas áreas, e eu não pude, naquele primeiro momento, trazer essa pessoa para onde eu queria. Mas uma coisa a gente trouxe para dentro de casa. E aí eu lembro uma briga que eu tive essa semana com um perito, porque o perito foi transferido, em vez dele vir falar comigo, ele foi falar primeiro com o prefeito, depois ele foi na LERJ, depois ele foi na Câmara Vereadora, para depois ele falar comigo. Quem tem que decidir, dar as soluções, somos nós dentro da nossa casa. Porque eu estive numa casa, há quase 20 anos, em que assessor do motorista, do marceneiro, do pedreiro, do vereador, queria entrar na delegacia botando o dedo na cara. A gente não pode admitir isso. Os senhores estão com a faca e o queijo na mão. Como eu falei, os exemplos que eu dei do nosso grupo de trabalho, me tragam projetos bem estruturados, porque a minha função, e aí eu vou ter bem desempenhado a minha função enquanto eu estiver diretor da GPTC, eu vou vender isso, e eu sei como vender isso. Eu sei como vender isso para o governador, eu sei como vender isso para a LERJ, eu sei como para vender isso para meus pares. Então, aproveitem esse congresso, troquem, colham as grandes experiências que tiveram dos outros estados, colham as experiências em outros países e tragam que, com certeza, as grandes soluções nós vamos implementar na grande perícia do Rio de Janeiro. Muito obrigado, boa noite a todos. É uma honra receber nessa noite Dr. Cláudio Amin, juiz militar. Estamos recebendo também o Dr. Alexandre Abraão, juiz de direito. Todos os magistrados são bem-vindos nesta noite. Fará uso da palavra, vamos receber com muito carinho a presidente da Associação dos Peritos do Estado do Rio de Janeiro, doutora Denise Rivera. Eu vou na cola, senão não vai. Bom, boa noite. Primeiro eu agradeço a todos pela presença. Falo em nome do presidente da ABC, em nome de quem eu agradeço a todos os demais. E eu gostaria de falar, espero conseguir até o final. Primeiro, a caminhada que a PERJ fez, teve que percorrer até chegarmos a tão culminante ponto em sua história, foi muito grande, cercada de inúmeros percalços, mas todos vencidos por garra daqueles que participaram com afinco e dedicação na organização desse congresso. Já podemos dizer, sem sombras de dúvidas e sem medo de magoar ninguém, que esse congresso é o maior que nós já tivemos nessas 23 edições. Essa foi a que nós reunimos o maior número
não apenas em número de participantes, mas também na qualidade dos participantes que estão aqui. Tá? É um número recorde de peritos criminais federais, estaduais e de participantes estrangeiros. Eu tenho certeza que estão todos aqui dedicados na melhoria da perícia, tá? De um melhor laudo, da melhor solução, do melhor modo para desvendar aquele crime que se pretende sempre perfeito, mas que, sob as mãos cuidadosas de todos e de cada um de nós, somos sempre capazes de atentar para detalhes deixados à mostra e com o qual desvendaremos a cena do crime. Os senhores e senhoras poderão ter a certeza de que cada palestra, cada mesa redonda, cada exposição foi escolhida e realizada com a preocupação sempre voltada para o reconhecimento da importância da perícia como elemento fundamental para a realização da justiça, como também para trazer para o perito nacional o que existe de mais moderno na melhor técnica brasileira e estrangeira. Temos certeza de que a perícia criminal hoje merece lugar de destaque na sociedade brasileira, cada vez mais conflagrada pela crescente onda de crimes. Sem a perícia, não existe justiça. Sem perícia independente, não podemos nunca realizar a nossa missão com a sociedade, que a sociedade nos delegou como indispensável para a busca da justiça. A cada Congresso Nacional, reafirmamos nossa indispensabilidade na busca da solução para a cena do crime. Nesse Congresso, avançaremos um pouco mais. Reafirmamos que somente com autonomia seremos capazes de ter e teremos condições de realizarmos nossa missão pacificadora, indicar o autor do crime e auxiliar para que a justiça seja feita. É com a autonomia da perícia, em seu viés político, com a indicação de um secretário ou diretor através da lista elaborada, com consulta a peritos oficiais, ao seu viés orçamentário, com a destinação de verba orçamentária própria no orçamento do Estado, seu viés administrativo, com a realização de concursos próprios, a aquisição de bens e materiais indispensáveis ao exercício da profissão, que a perícia, enquanto parte integrante do Estado brasileiro, poderá se afirmar e prestar serviço de qualidade, atualidade e independência. Autonomia significa melhoria, autonomia significa avanço institucional, autonomia significa afirmação da perícia como atividade estatal típica, ao lado da polícia, do Ministério Público e da Justiça. É isso que queremos e é isso que afirmamos nesse congresso histórico, que estamos declarando aberto... Não, desculpa, quem vai declarar? Desculpa, Bruno, me adiantei de novo. Bom, eu quero agradecer especialmente ao prefeito, doutor André Granado, o prefeito de Búzios, que desde a primeira hora, desde o primeiro contato, nos entregou a chave da cidade. Se podemos fazer essa comparação. O doutor André é um homem digno, é um homem de palavra, e a cada pedido nosso, nós ouvimos sempre um sim. Então, nos respondeu, nos ajudou de todas as formas, nos proporcionou esse espetáculo que hoje tivemos aqui, e que nos honrou com a feliz escolha que fizemos dessa cidade maravilhosa de Búzios, e que o Rio de Janeiro não fique enciumado, mas agradeço muito, é uma cidade maravilhosa que o mundo inteiro conhece. Agradeço, doutor André Drummond, doutor Palácio, doutora Marta Rocha, todos que estão aqui, agradeço às autoridades presentes. E eu posso dizer uma coisa, não quero cansar demais vocês, mas eu tenho que falar,
embora a voz não esteja muito boa. Eu posso dizer que ser perito não é fácil. Nosso trabalho não termina na cena do crime, no local do crime. Muitas vezes, e acredito que na maioria das vezes, carregamos as cenas para nossas casas, para nossa família. Quantos de nós não chegamos em casa depois de um dia extenuante de trabalho, de emoções, de crises, e alugamos nossos familiares, nossos maridos e esposas, nossos filhos e até as pessoas que trabalham conosco, relatando tudo o nosso dia de trabalho, comentando aquele crime e terrível, do qual também participamos por dever de ofício. Quantos de nós, dos nossos entes queridos, não ficam estarrecidos com as cenas que descrevemos, não ficam chocados e depois de nos ouvirem, nos perguntam, mas aí, até quando, como você aguenta viver dessa forma? Sim, certamente a profissão de perito criminal não é fácil. Eu quero dizer que, quando nós falamos perito criminal, eu estou englobando nos colegas peritos legistas, que no Rio de Janeiro tem essa divisão, mas na maioria dos estados, o perito criminal são todos os peritos que atuam. E, mesmo depois, nós que estamos sempre presentes, mesmo depois que o drama criminoso termina, nas cenas mais dantescas que o homem é capaz de produzir contra os seus semelhantes. Mas estamos lá, mas não porque compartilhamos esse momento, não porque exaltamos a violência, não por isso. Nós estamos lá porque nós queremos a justiça. Nós queremos que a justiça, através do nosso trabalho, através da nossa dedicação, das horas tiradas dos nossos familiares, possa para que os familiares das vítimas possam ler o nosso laudo e possam concluir, sem dúvida, que nós chegamos até o culpado e que a perícia ajudou a conseguir essa solução. Por isso, meus amigos e amigas peritos, nós estamos iniciando essas jornadas com a certeza de que a sociedade pode contar conosco, pode esperar o melhor de cada um de nós, pode ter certeza de que faremos o possível para que não reste crime perfeito e nem criminoso impune. Nós, peritos oficiais, podemos dizer que realizamos nosso trabalho com prazer intelectual, como poucos, que cumprimos nossa missão com desprendimento de horários, de salários e de reconhecimento, e que estaremos sempre atentos a qualquer hora e lugar para estarmos presentes na cena do crime e darmos o melhor de nós. O que posso dizer para finalizar é que tenhamos uma semana de muito aprendizado, troca de ideias e planos para o futuro. Quero agradecer desde já a presença de todos aqui e desejar um congresso que seja excelente, com a certeza de que superaremos as expectativas, que já superamos em muito. E eu agradeço a todos como presidente da PERJ. Muito obrigada. Nossos agradecimentos ao Dr. Tiago Pierobon, membro auxiliar da Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público. Obrigado, Dr. Tiago Pierobon. Tenho a honra de passar o microfone ao presidente da Associação Brasileira de Criminalística, Dr. Bruno Teles. Boa noite a todos. Creio que eu sou o último a falar isso. Já vamos logo para o coquetel, né? Podemos nos despertar, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Agradeço aqui o esforço que a Denise fez. Ela é a grande realizadora de todo esse congresso aqui em Búzios, desde a escolha da cidade em si e todos os outros detalhes. Eu acompanhei essa jornada, pude ver que ela diminuiu alguns centímetros por causa do estresse, e eu gostaria de deixar claro aqui a minha admiração por você, Denise, por ter tornado esse congresso uma realidade
e pelo tamanho que ele está apresentando. Muito obrigado, Denise. Agradeço a presença do prefeito de Búzios aqui. Desde que eu cheguei na cidade, eu fico me perguntando se eu estou morando na cidade certa, se aqui não seria a cidade para eu ficar morando. Né? Eu acho que todos estão com essa dúvida, mas acho que vou ter tempo para trabalhar isso no futuro. É muito bonita a sua cidade, está maravilhosa, uma cidade limpa, organizada, e eu vim para cá quando eu tinha, eu acho que uns 12 anos, e mudou muito de lá para cá. Não sou tão velho não, tá? Sou novinho. Mas mudou muito nesses últimos anos e realmente está muito bonita. Meus parabéns pela cidade. Agradeço aqui o nosso representante das Forças Armadas. O que eu posso dizer para o senhor é que ciência é uma atividade colaborativa. Né? Para nós é uma honra poder colaborar com os senhores. Agradeço o apoio que o senhor falou sobre a autonomia da perícia. Não tenha dúvida que o nosso crescimento será o crescimento dos senhores também, e o crescimento dos senhores também nos fortalece. Eu acho que esse é um sentimento de quem está sempre debatendo e buscando aí o melhor para executar suas tarefas, e a gente não encara isso como uma competição, não. A gente encara justamente um corpo maior para lutar pela melhoria da nossa profissão. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço a presença do doutor André. Já nos encontramos várias vezes. Muito obrigado por senhor estar aqui. Ao presidente aí da FAIPOL, ao doutor Júlio, da Polícia Federal, a nossa deputada estadual aqui presente, o nosso deputado doutor João, grande guerreiro ao lado da nossa autonomia lá na Câmara Federal. Quem sabe a gente vota ainda esse ano. Né? Gostaria de ressaltar aqui a presença de 9 ex-presidentes da ABC, são nossos patrimônio histórico já. E aí temos o Dr. Morrison, presidente da PCF. Acho que tem mais presidente aqui do que perito criminal de local, né? E agradecer a minha esposa, Janaína, que é ela quem fica com todo o ônus do meu trabalho. É para ela que eu descarrego todas as minhas frustrações no trabalho, toda a minha atenção quando eu vou ao local de crime, quando a gente faz uma perícia mais complicada, com um cadáver no local. E é ela que tem que me ajudar nesse caminho. É aquela loira que está ali no meio, toda envergonhada. É minha esposa. Muito obrigado, Janaína. Bom, os senhores viram que nós tivemos discursos, embate de ideias aqui, pró-autonomia, contra-autonomia, ou simplesmente se esquivando, e eu não poderia deixar de citar esse assunto também. Quando os discursos ficam mais acirrados, e é possível ver isso em algumas situações lá na Câmara Federal e no Senado, é que alguma decisão está para ser tomada, e essa decisão normalmente é sempre um sinal de mudança. Eu não tenho dúvidas que o nosso modelo atual de segurança pública está exaurido. Se ele estivesse bom, nós não estaríamos aí com esses índices atuais de criminalidade. E nesse caminho, nós, peritos criminais, ou os praticantes das chamadas ciências forenses, a gente sempre não, ultimamente a gente tem aprendido o poder do questionamento, de fazer as questões certas, que é aquilo que a gente aprende na academia, que a gente aprende nas universidades. Talvez a melhor qualidade de um verdadeiro cientista não é saber achar as respostas, mas mais que isso é fazer as perguntas certas. E esse tem conduzido o nosso pensamento estratégico da ABC e da PCF nos últimos tempos. E a gente não temos censura para debate, e a gente tem se questionado de muita coisa. Temos questionado a nossa existência, a nossa atividade, se o que a gente faz é realmente uma perícia, se a minha perícia está embasada em alguma ciência ou não, e isso tem direcionado o nosso planejamento estratégico. Questionar,
faz parte da parte saudável de você poder realmente desenhar os próximos passos de uma categoria ou de uma instituição. Para terminar o meu raciocínio, eu gostaria de convidá-los a assistir um vídeo, né? Eu combinei com o moço lá da mesa que era só falar para ele vídeo que ele ia colocar um play aqui. Vamos ao vídeo. Perícia criminal na Constituição. Justiça pela ciência. Conhecimento científico, tecnologia e equipamentos avançados, profissionais altamente preparados. Com esses recursos, a perícia criminal trabalha diariamente para levantar as provas materiais que esclarecem crimes, combatem a impunidade e contribuem para trazer justiça para a sociedade brasileira. Ciência multidisciplinar que busca a verdade dos fatos, a perícia criminal é uma atividade de Estado fundamental para a segurança pública. Os peritos brasileiros estão entre os melhores do mundo e podem produzir ainda mais, trabalhando em órgãos periciais modernos e desvinculados da polícia. Esse é o objetivo da PEC da Perícia, o projeto de constitucionalização da perícia criminal, que está pronta para ser votada na Câmara dos Deputados. A perícia desvinculada das polícias civil e federal. De acordo com a Constituição de 1988, a perícia criminal não consta como órgão integrante da segurança pública. A perícia criminal encontra-se subordinada à investigação policial tradicional. Inicialmente, a perícia criminal foi incorporada nas polícias civis, mas as ações dos dois organismos são distintas. A investigação policial foca nas provas circunstanciais, nos depoimentos e adota uma tese para encontrar culpado. A perícia criminal trabalha com provas materiais, aplica a ciência a favor da justiça, aliada